fariseus se iraram com Jesus, e Jesus viu que estavam tentando até apedrejá-lo. Ele pegou a turma dele, os seus 12, e saiu. E quando ele saiu para fora, ele vem passando na frente do templo, e ele olha o jovem, ele olha aquele moço que está cego, e vai passando. E quando os apóstolos olharam aquele jovem ali pedindo esmola, certamente um dos 12, a Bíblia não revela, mas quem sabe por ser mais afoito, o que tinha mais acesso a Jesus, André, talvez Pedro, olha para Jesus e diz: Senhor, mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Para que ele nascesse assim. Deixa-me lhe dizer, eu achei tão linda essa passagem do capítulo 9 de João, porque João é o único evangelho que fala do cego 41 versículos. Nenhum dos outros cegos que Jesus curou, a Bíblia parou para falar dele. Então, quando a Bíblia fala que Jesus curou, ele diz: querem o que? Veja. Então veja. O que queres, Martírio? Que eu volte a ver. Então veja. E a Bíblia não fala mais. Mas aqui no capítulo 9 de João, nós vamos perceber que o único cego da Bíblia, que a Bíblia para falar 41 versículos, é este jovem. E isso me chamou a atenção alguns anos atrás. E eu procurei saber quem era esse jovem. Fui buscar na história, fui buscar na teologia, e eu consegui encontrar que este jovem, ele vinha da linhagem de Abraão, e ele era da linhagem de Davi, ele era da mesma tribo de Judá. E o pai, o costume da tribo de Judá aqui, tanto é que Jesus foi apresentado no templo, era que todo filho que nascesse macho, o pai tinha a honra de entregar no templo e apresentá-lo. Esta família, certamente a Bíblia não revela, mas os historiadores dizem que era filho único. E quando aquela mulher engravidou, certamente a família entrou num propósito, e o propósito era que nascesse um filho homem, e o pai estava ansioso para levar o filho quando nascesse ao templo, porque era honra, era algo que os judeus tinham prazer em entregar o seu filho no templo. Sonhavam em um filho talvez ser profeta, talvez ser músico, talvez ser um sacerdote, fazer algo para Deus. E essa família tinha um sonho, e ele queria era levar o filho no templo. E aí, quando a esposa está grávida, eu vou cortar a mensagem, porque eu tenho só 20 minutos, e 20 minutos a mensagem aqui é para um dia, 2, 3 talvez. Entendeu? Então eu sei que eu vou falar 20 minutos, e eu só vou mais no objetivo, para que você entenda o que Deus quis fazer aqui. Na verdade, quando esse moço, a mãe está já chegando aos 9 meses para nascer a criança, eu fico imaginando quando a mãe entra em aquele momento de parto, e aí então vem as contrações, e a criança vai nascer, chama as parteiras, o pai fica do lado de fora da tenda, aguardando o grito e o choro do filho lá dentro, e pelo barulho do choro, ele sabia se era menino ou menina, o judeu, mas ele ficava esperando, aguardando o anúncio da parteira. E então aqui, quando a criança nasce e grita lá dentro, o pai começou a sorrir aqui fora e se alegrar de uma tal maneira, e a parteira sai de lá de dentro e olha para ele, vê ele todo feliz, e ele logo pergunta: é homem ou é mulher? E a parteira diz: é um homem. Quando diz é um menino, imaginam a alegria desse pai, o que passava na cabeça desse pai, filho único de um milagre. E o sonho desse pai era levar no templo para ser apresentado. Mas de repente a parteira diz assim: ele nasceu, é um menino, sadio, só tem um problema. Qual é o problema? O seu filho nasceu cego. Quando a parteira diz para o pai que o filho nasceu cego, eu fico imaginando que todos os sonhos deste pai e desta família desmoronou. Porque agora, além de nascer o filho cego, existia uma lei, uma maldição sobre a terra, que Jesus mesmo falou na antiguidade: eu lançarei uma maldição, e que até a sua terceira geração pagará pelos teus erros. Porque Israel era tão rebelde, tão pecador, que Deus lança uma maldição sobre a terra. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se fez maldito por nós,
Porque quando ele foi à cruz do Calvário, ele quebrou a maldição que ele mesmo lançou. Porque naquela época até a terceira geração pagava pelo pecado dos pais. É por isso que o apóstolo pergunta aqui, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Mas agora veja que lindo você leu. Talvez você nunca parou para pensar e nem percebeu no versículo que você leu comigo. Aqui Jesus dá um testemunho desta família. Só tem duas pessoas que Deus deu testemunho na Bíblia. A primeira foi de Jó e a segunda foi desta família. Porque quando perguntaram para Jesus quem pecou, ele ou seus pais, Jesus fala da sua boca, nem ele e nem os seus pais pecaram. Então aqui está dizendo que Jesus conhecia a sua família antes de existir. 2. Também o texto nos revela que Jesus, aqui está dizendo, ele nasceu assim, para que se manifeste nele as obras do meu Pai. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Fui eu que fiz ele assim. Aqui está a revelação de Davi, quando diz assim: antes de eu ser formado, Deus já me conhecia. E quão terrível me formou o Senhor na eternidade, porque foi de osso em osso que me formou o Senhor. Ele já conhece os meus pensamentos antes de eu falar, e tudo que eu vou falar ele já conhece inteiro do meu coração. Aqui Jesus está dizendo: ele nasceu assim porque eu quis que ele nascesse assim. Deixa eu explanar, porque aqui eu estou só na introdução da mensagem. É duro, você tem que pregar e cantar. Eu gosto de cantar, eu gosto de pregar. Eu já pensei, mas se eu prego mais, se eu canto menos. Eu sei que a Bíblia é tão linda e maravilhosa, meus irmãos. Aqui Jesus está revelando nesse texto: eu fiz ele assim, para nesse dia eu marquei um encontro com ele. É duas coisas que eu quero que você diga para o seu irmão que está ao seu lado. Olha para o seu irmão e diga: teus sonhos nunca vão morrer. Diga mais uma coisa para ele assim: hoje Deus marcou um encontro com você. Porque quando esse jovem estava na forma, e o que é mais lindo aqui, irmãos, você vai achar até pesado o que eu vou dizer que é lindo. O moço não nasceu só cego, ele nasceu sem os globos oculares. Lá no sul nós chamamos assim: ele nasceu sem as duas batatas do olho. Ele nasceu sem os dois globos oculares. Sabe o que é isso? Ele não tinha o globo ocular. E agora Jesus vem dizer assim: ele nasceu assim para que se manifeste nele a minha glória, ou as obras do meu Pai. Jesus está dizendo assim: eu queria os olhos dele na eternidade, quando ele estava sendo formado. Eu quis que ele nascesse cego, porque eu marquei um encontro com ele hoje. Mas a Bíblia não diz que Jesus parou e pegou esse jovem. A Bíblia diz que Jesus está andando e falando. Alguém foi lá e pegou este rapaz. Sabe por quê? Porque aquilo que a igreja tem que fazer, Deus não faz. É pegar o cego, é pegar o doente espiritual, é pegar aqueles que necessitam de um milagre e trazer na igreja, na presença de Deus. Quem tem que buscar é a igreja, quem tem que buscar é você. O milagre, aquilo que não está na condição do homem, Deus faz, mas aquilo que os homens podem fazer, Deus não vai fazer. Eu podia até dizer, aqui abrir um momento de parênteses, e dizer assim: você convidou alguém para vir na igreja hoje? Você passou em algum lugar que tinha um desviado que você conhece, chamou ele para vir? Você insistiu para alguém vir com você do culto? Não? Tá bom, vamos passar para frente então? Vamos para frente, né? Eu não vou bater em ninguém aqui não. Só que você vai dar conta diante de Deus. Por que você passou lá? Sabe quando você vê aquele seu vizinho, aquele seu amigo lá diante do juízo e Jesus dizer assim: você vai para o fogo eterno? Se ele tiver um espaço para olhar onde você vai estar sentado, vai dizer: o culpado é você. Você morava do lado da minha casa, nunca me convidou, nunca me falou desse Jesus, nunca pregou para mim. Mas vamos para frente. Esse rapaz nasceu cego, sem o globo ocular, e agora ele está diante de Jesus. E olha aqui no contexto, no versículo 6, ajunta-se uma multidão em volta desse cego e colocam ele diante de Jesus, porque quando Bartimeu chegou diante de Jesus, Jesus perguntou para
ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: Bartimeu, que eu volte a ver. Quer dizer, ele já enxergava, ficou cego, e agora Jesus faz ele ver. Teve um outro cego que Jesus levaram diante dele, e Jesus diz assim: o que queres que eu te faça? Que eu veja. Jesus cuspiu nos olhos dele e disse: veja. Olha, se nós formos cuspir nos olhos de alguém aqui, nós vamos ser processados. E aí ele disse: está vendo? Ele disse: eu vejo os homens como uma árvore. Aí Jesus toca nos olhos dele, passa a mão no cuspo, e aí o que aconteceu? O moço começa a gritar: eu vejo. E Jesus curou 6 assim, e a Bíblia não relatava mais. Mas esse jovem, agora a multidão rodeia em volta de Jesus, olha para o rapaz que não tem o globo ocular, e eu fico pensando, e o texto me dá direito de conjecturar. Eu fico imaginando que os fariseus e os escribas que estavam ali começaram a rasgoar entre si. Caiu do cavalo, pegamos ele, acabou a farsa. Os outros nem cego era, ele mandava ver e via. Isso é coisa comprada, é coisa de dinheiro. Eu quero ver esse cara que não tem agora o globo ocular, se ele vai dizer: veja, já era, foi, caiu a casa. Jesus olhou para o cego e olha para ele, vê que não tem os 2 globos oculares, e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E a audácia desse jovem foi dizer: Senhor, que eu veja. Agora eu fico imaginando aquela multidão em volta de Jesus. Jesus pega, se abaixa na terra. Presta atenção, para você dar uma glória a Deus do tamanho de um aleluia aí. Cuspiu no barro, e agora começa e vai fazendo liga no barro. Depois que ele pega o barro, ele faz 2 pelotinhas. Pá! Vai lá onde está o buraco e pá! E eita, Jesus! vai no outro por aqui, bota outro barro. Pá! Ei, você não entendeu a mensagem aí? Jesus está dizendo para Israel assim: ei, do que foi feito o mesmo homem? Qual é a matéria-prima do homem? Vai barro nele. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, fui eu que fiz a mão. Tem a matéria-prima. A matéria-prima é minha. Eu marquei hoje com ele aqui para mostrar para vocês que eu sou o Criador, que eu sou o Senhor de Israel, que eu sou o Senhor da igreja, que eu faço aparecer o que não tem, eu faço sair água da rocha, eu faço descer codornas do céu, eu faço descer maná do céu. Sou eu que criei todas as coisas. Eu já fiz o barro para criar o homem. Eu criei o homem do barro para depois repor a matéria. E quando o homem virar pó e voltar no barro da mesma matéria, eu vou fazer ele ser glorificado. Eu vou levar ele para a eternidade com um novo corpo, mas ele vai vir do barro de novo. Ei, deixa eu te falar. Jesus está dizendo aqui para Israel: sou o Criador, fui eu que formei o homem, e eu faço da matéria-prima agora os 2 olhos para ele. Jesus sobe o barro, e agora lá no tanque de Siloé. Eu fico pensando, para chegar no tanque de Siloé, era 40 degraus que ele tinha que descer. Ele não sabe nem de onde veio, nem para onde ia. Alguém pegou ele e levou ele pelas escadas. Eu fico imaginando a multidão, e quem estava levando, no mínimo, devia dizer assim: calma, vai devagar, mais um degrau, calma, não bate muito forte, para não cair o barro. Ele botou o barro aí, não deixa cair esse barro, porque a Bíblia diz que quando ele untou o barro, untar aqui no Aurélio quer dizer calafetar, forçar, comprimir. Sabe o que Jesus fez? Pegou o barro e pá! O barro não podia cair daqui, porque aqui estavam os novos olhos dele, a matéria-prima. Quando ele chega ali no tanque, que ele começa a pôr a mão na água, eu fico imaginando a multidão. Vai comigo lá. Aquela multidão estava maior, era bem maior do que essa que está aqui. Rodearam, subindo gente em cima do tanque, um nas costas do outro, os fariseus, os escribas, empurrando daqui, empurrando dali, dizer: vamos ver a farsa dele agora, se isso vai dar certo. E agora o moço começa a jogar água na cara, e aquele barulho vermelho agora começa a correr junto na água. Daqui um pouco o moço está piscando e está gritando: ei, eu estou chegando.